Eu vou ler um pouquinho, mas eu vou fazendo alguns comentários no meio para daí não ficar muito chato, só para não me perder aqui. Bom dia. O tema que eu gostaria... Eu vou tentar falar devagar também. Eu acho que a maioria aqui é brasileiro, mas... gostaria de ser entendido. O tema que eu gostaria de discutir aqui com vocês hoje me chama especial atenção desde que comecei a me integrar aos trabalhos acadêmicos sobre vigilância. Na verdade, é talvez fruto de uma preocupação ainda mais antiga minha e que se relaciona com questões sobre valor, valorização e lucros obtidos em diferentes modelos de negócio que envolvem a informatização. Então, eu acho que até foi muito interessante a fala do Rodolfo antes, eu acho que vai dar um samba legal aqui. Hoje, os trabalhos acadêmicos que mais têm me interessado caminham nesse sentido. Mas, em particular, eu quero dar mais atenção à ideia de capitalismo de vigilância, termo empregado por Shoshana Zuboff em um artigo recente chamado The Big Other, O Grande Outro. E o David comentou sobre esse artigo da Shoshana na fala dele, a Fernanda comentou também, eu acho que é uma coisa que está na cabeça de muita gente que está por aqui. E eu acho que o livro dela está para sair no ano que vem, eu acho que vai ser um momento de reflexão interessante. Eu quero começar com as preocupações que me trouxeram, então, até esse momento. E aí, vou refazer um pouco da minha trajetória de pesquisa. A partir delas, eu quero estabelecer algumas distinções importantes para, então, fazer uma reflexão partindo do trabalho da Zuboff. Essas distinções que eu quero fazer são distinções entre modelos de negócio. E eu quero pensar esses modelos de negócio como se fossem máquinas, no sentido de que eles precisam ser observados não só na sua estrutura, mas no seu funcionamento, não é? Quer dizer, no seu funcionamento, quer dizer, na ação, nas trocas que esses modelos de negócio estabelecem e nos efeitos que eles produzem. Eu acho que isso é um ponto importante que nos faz pensar e que vai além da própria economia, vai para os efeitos sociais e culturais, que eu acho que é outra coisa que está atravessando bastante esse simpósio, esse ano do simpósio da Lavis. Na minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu acompanhei a evolução do movimento software livre ao longo dos anos 2000, com foco especial nas divisões ideológicas do movimento. Interessavam-me as divisões mais gerais, globais, e como essas divisões mais gerais e globais do movimento eram trazidas para o contexto de um país desigual e periférico para o capitalismo, como é o Brasil. Foi a partir daí do movimento software livre que eu acompanhei o modelo de negócio de venda e comércio de software, o do software proprietário, que então era dominante, e dando lugar e passar a conviver com outros modelos de negócio. E, em particular, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, é uma reflexão que atravessa também o meu doutorado. Eu pude acompanhar como muitos militantes do software livre, que buscavam produzir software livre como meio de sobrevivência, não é? Buscavam viver de software livre, se encantaram com a ascensão de um sistema operacional baseado em Linux, o Android, usado em smartphones, e passaram a contribuir ativamente com o sistema. Mas esse movimento que leva ao Android... E aí, talvez, deixa eu fazer um parênteses antes, então. Quando eu analisei o movimento de software livre, eu enxerguei ali, quer dizer, acredito que está lá, não é? Mas eu busquei expandir e refletir sobre isso, divisões ideológicas, como eu estava falando, sobre o movimento. E aí, o que me chamou a atenção é uma divisão ideológica fundamental entre o que eu chamo de software livre, que eles se chamam de free software, e o open source, que eu encaro como uma subdivisão dentro do movimento software livre de pessoas interessadas no software livre por argumentos diferentes dos militantes do free software, com argumentos muito mais pragmáticos, muito mais voltados a essa exploração comercial, e menos interessados em mudanças da estrutura social que o software livre poderia produzir. E aí, eu acho que existia,
como existe até hoje no movimento software livre, algo que une esses dois lados do próprio movimento, que era vencer o modelo do software proprietário, representado muito emblematicamente pela Microsoft. Então, nessa tentativa de... deixa eu retomar aqui, e eu acho que daí eu encaixo aqui. Mas esse movimento que leva ao Android, né, que eu estava comentando antes, começa antes, com o Google sendo uma força importante no sentido de tentar se viabilizar financeiramente como uma empresa de tecnologia da informação, sem se utilizar do modelo de negócios dominante da época, o da Microsoft. A Microsoft, o modelo dela, como o modelo do software proprietário de uma maneira geral, está dedicado a obter lucro com a venda do software, como se o software fosse um objeto material, ou somente sendo restringido por licenças de uso. Quer dizer, a Microsoft conseguiu seus lucros muito, até hoje é uma empresa importantíssima e que lucra possivelmente igual, na mesma proporção que Apple e Google, mas ela ganhou essa proeminência fazendo o quê? De alguma maneira sendo conivente com a pirataria do seu próprio software, feita pelo usuário comum, mas aí obtendo lucros como? Pressionando via lobby e via lobby em cima da polícia, via lobby em cima da justiça, em cima dos políticos, pressionando para que o sistema legal agisse em favor dela, cobrando o software proprietário, principalmente de empresas e governos. Ou seja, você tem pessoas que se habituam a utilizar um software, o Windows, depois elas vão para o ambiente de trabalho, que vai ser? Elas vão demandar, eu quero usar o software que eu já uso em casa, porque elas já estão acostumadas, e o patrão vai pensar, bom, eu vou ter um custo para treinar essa pessoa, melhor eu dar para ela esse software que ela já está acostumada. Bom, esse modelo se mostrou extremamente frágil e difícil. Um modelo frágil e difícil, mas com o qual eles conseguiram bastante lucro e proeminência no mercado até um certo momento. Já o Google parte inicialmente do comércio de anúncios veiculados no seu buscador que logo se tornou extremamente popular. Em meados dos anos 2000 é lançado o Gmail, que intensifica a exploração desse modelo de negócio, utilizando o mesmo princípio do modelo de negócio do buscador da internet. O Gmail faz uma varredura automatizada do conteúdo das comunicações e exibe anúncios a partir dessa varredura. Agora, tem um momento importante que eu acho que é 2006. Em 2006, com a compra do YouTube, é uma tentativa de exploração ainda de um outro modelo de negócio, o qual eu quero diferenciá-lo do modelo baseado no software proprietário e do modelo baseado no fluxo de dados, não é? No fluxo de dados pessoais. E aí, por essa diferenciação, eu tento fazer um pouco essa ponte, né? Pensando esses três exemplos, não é? O modelo do YouTube envolve a permissão para que anúncios sejam exibidos junto ao conteúdo, no caso, o vídeo, com parte da receita do anúncio sendo revertida para quem envia o vídeo. Olhando de perto, ele se parece com o modelo utilizado pelas empresas tradicionais de comunicação da época do broadcast. A diferença é que é bastante importante, é que em vez de contratar a mão de obra responsável pela produção, gerenciar a produção dessa mão de obra e encarregar-se da administração do processo produtivo e das marcas associadas ao processo produtivo, o YouTube fragmenta isso. O YouTube oferece apenas a estrutura de publicação e a estrutura de venda dessa produção publicada aos anunciantes. O risco, diferente das empresas de broadcast, a empresa de broadcast, o que ela ia fazer? Ia contratar, sei lá, o elenco de uma novela, o diretor de uma novela, contratar o roteirista, toda aquela mão de obra é quase de uma fábrica, não é? O YouTube oferece, já no YouTube, todo o risco da produção está com o produtor. É dele, do produtor do vídeo, a decisão de produzir, o risco da produção, é ele quem precisa fazer os investimentos necessários para que essa produção se torne popular e seja vista por muitas pessoas. E aí, quando eu estava escrevendo isso aqui, me veio até na cabeça, quem usa um modelo de negócio muito parecido com esse que eu estou descrevendo do YouTube é o Uber.
Mas a gente se choca muito mais com o Uber do que a gente se choca com o YouTube. Ou seja, a gente reconhece muito mais o quanto o Uber é um modelo de terceirização do risco e de criar uma ficção em que aquelas pessoas que estão dirigindo os carros são empresas, do que a gente enxerga isso no YouTube. No YouTube, talvez seja, porque no YouTube a gente não paga para ver o vídeo, a gente é submetido aos anúncios. Mas como a economia política, desde o Dallas Smith lá, nos mostrou, o processo de você assistir a uma produção é também um processo de produção. Não é? Você está envolvido em uma troca aí em que você oferece o seu tempo quase que como se fosse o seu trabalho. Quer dizer, a economia política da comunicação já tem pensado isso. Bom, eu quero agora dar um salto, né, para falar desse outro modelo dos dados pessoais. Esse modelo que eu estou comentando até agora envolve relações capitalistas de exploração do trabalho de produção de obras intelectuais. Estou falando do YouTube, mas que são relações de exploração que são, até certo ponto, tradicionais e típicas. Quer dizer, é muito claro a gente enxergar isso, né? Ainda que aprofundadas e aceleradas. Se tratam de relações contratuais expressas. Os indivíduos são levados a contrair essas relações por necessidade, não é? Porque de repente você é um produtor de vídeo e esse se tornou o único jeito de lucrar com vídeo, com produção cultural na internet, ou por necessidade, não é? Ou por vislumbrarem algum tipo de oportunidade. Muitos dos produtores de vídeo muitas vezes enxergam nisso como um primeiro passo para depois quase que se formalizarem indo trabalhar para o broadcast. Não é? Mas aí, como eu dizia, eu quero acelerar aqui para a explosão do Big Data, da computação em nuvem, que o Rodolfo mencionou também, e principalmente para os mecanismos de rastreamento e vigilância. Alguns pesquisadores já vêm trabalhando há algum tempo com a crítica à exploração econômica dos dados pessoais que circulam em rede. Tem sido um esforço em expandir a noção de dados pessoais que alguns atores tentam restringir. Né? Alguns atores tentam restringir essa noção de dados pessoais à informação de registro ou de cadastro, como endereço, número de identificação, telefone pessoal, nome de parentes. A ideia de que dados pessoais sujeitos à produção de privacidade se restringem só a isso, do meu ponto de vista, não se sustenta. Houve uma grande expansão do escopo de dispositivos de rastreio, de armazenamento e de análise de dados. E aí eu estou argumentando que os dados pessoais vão muito além desses dados cadastrais. Nosso celular triangula a nossa localização a todo momento. Relógios, como nos mostrou o Elias aqui ontem, numa apresentação muito bacana, que Rodolfo mencionou também, registram nossos batimentos cardíacos e nossos passos ao longo do dia. Dispositivos instalados nos carros registram a nossa velocidade no trânsito. Sistemas de conversa na internet registram nosso círculo de amigos, conhecidos e desafetos. Meu argumento é que tudo isso é dado pessoal. Quantos passos eu dei ao longo do dia é dado pessoal. A velocidade que meu coração está batendo agora, posso até dizer para vocês, é de 88, é um dado pessoal. Dado pessoal que eu me tornei livre agora, né? Ele estava proprietário dentro do servidor deles, agora eu comuniquei para vocês, agora ele é um dado livre. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é a exploração econômica desses dados pessoais. Fiz os comentários anteriores sobre o modelo de negócio de intermediação e venda da produção intelectual, porque me parece que há esse salto. É consensual que quando alguém produz um vídeo, escreve um romance ou toca uma música, essa pessoa está trabalhando. E a obra artística é o produto do trabalho dessa pessoa. Assim como a cadeira é o produto do trabalho de um marceneiro. E aí eu gosto desse tipo de pensamento, né? Tipo, me lembra do professor de sociologia de Marx que eu tinha lá na graduação, que sempre dava esses exemplos da cadeira e do trabalho, e da madeira. E eu acho que a gente deve, de alguma maneira, trazer esse tipo de reflexão para reflexão sobre o valor para essa nossa discussão que a gente está tendo aqui.
Quando uma empresa se utiliza de dados de milhões ou bilhões de pessoas para construir análises, conhecimento sobre comportamentos, obter lucros e controlar mercados, de que relações estamos falando? A produção de dados pode ser considerada trabalho? Como eu disse no início, uma das pesquisas que melhor vem avançando na conceituação e na reflexão sobre essa nova forma de capitalismo, ainda que não entre explicitamente nessa questão do trabalho, pelo menos no artigo Big Order que eu citei dela, é a Shoshana Zuboff. Ela chama essa nova forma de capitalismo informacional de capitalismo de vigilância, que descreve como, abre aspas, uma nova forma de capitalismo informacional que objetiva prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir lucro e controle de mercado. O capitalismo de vigilância gradualmente foi se constituindo durante a última década. Isso que eu tentei apontar com isso que eu estou falando sobre o Google, tentando explorar um modelo de negócio. E aí eu acho que tem uma ponte aí com o trabalho do Rodolfo, que eu acho que é interessante a gente olhar para esse percurso histórico, vendo como as empresas estão também explorando e experimentando com esses mercados. Não é? O YouTube é uma tentativa de se fazer isso. A exploração de dados pessoais, que talvez pudesse estar na planilha de alguém em algum momento, foi sendo tentada e está sendo tentada até hoje. Não é? Bom, retomando as aspas da Shoshana. O capitalismo de vigilância gradualmente foi se constituindo na última década, incorporando novas relações sociais e políticas que ainda não foram bem delineadas ou teorizadas. Fecha aspas. Para Zuboff, as tecnologias do Big Data são centrais e elas se fundam numa indiferença formal com relação às populações. Isso é muito legal, que essas populações são, ao mesmo tempo, fonte de extração de dados e seu alvo final. Isso é algo muito interessante, porque nessa questão do alvo final, é o comentário que ela está falando sobre, não é só uma questão de previsibilidade do comportamento. Previsibilidade do comportamento já é um pouco mais antiga, mas é a ideia de que, por dispositivos de controle, e essa é uma reflexão legal para se tentar fazer, se busca levar e produzir determinados comportamentos. Não é? Quer dizer, se produz aí bem na forma do controle, produz comportamento, não, fazendo uma ponte até com o que a Fernanda estava falando no primeiro dia, não pela disciplina, não se produz comportamento pela ficção, pela punição, se produz comportamento pela limitação das possibilidades de ação. Não é? Então, são formas diferentes. O texto de Zuboff é muito certeiro, tanto no uso das suas fontes de informação, quanto no diagnóstico do atual modelo, baseado em dados, extração e análise. Essas são 3 palavras importantes também. Anteriormente eu falava sobre o modelo da Microsoft, baseado na venda de pacotes de software. A ascensão de outras empresas, da quais a mais notável talvez seja o Google, rivalizou com esse modelo e vem produzindo novas relações econômicas e sociais. Falei também antes da minha experiência com software livre, e acredito que em certos momentos houve uma parceria do open source com certas empresas essas que estavam tateando nessa construção de modelo de negócio baseado na extração de valor dos dados em circulação na rede. Isso foi uma coisa que eu estava falando da minha pesquisa de doutorado, que eu identifiquei, eu acho que bastante. O que une o movimento software livre é a objeção contra o software proprietário. Qual é a objeção do software proprietário? Ele te proíbe, via contrato, que você possa compartilhar o software, copiar o software, estudar o software, não é? O modelo que ascende com o Google não está baseado nesse tipo de restrição. Esse modelo que ascende com o Google, seja com o modelo de negócio do YouTube, seja com esse modelo de negócios da extração de valor em cima dos dados pessoais, está baseado no fluxo intensivo de informação na rede. Por isso, a própria ideia de conexão é uma ideia que se torna extremamente importante para essas empresas. Não é à toa que são essas empresas, 2 empresas emblemáticas desse modelo de negócio, Google e Facebook, têm grandes projetos de inclusão digital, não é? Grandes projetos de expansão de conexão para o globo
uma maneira completa. Bom, a Zuboff fala sobre dados, extração e análise, e ela retira essa expressão, dados, extração e análise, de 2 documentos escritos pelo economista-chefe do Google, Hal Varian, que o David citou também aqui no evento. Mas ela aponta que esse modelo, o do capitalismo de vigilância, é compartilhado por empresas como Facebook e muitas outras grandes empresas da internet. Assim como se tornou o modelo padrão para a maioria das startups e empresas de aplicativos. A análise que o Elias fez ontem aqui sobre o Fitbit é muito emblemática disso, né? É uma empresa que ela pode se vender como uma empresa que vende relógio, mas na verdade ela é uma empresa que está interessada no comércio e extração de dados. O procedimento de investigação de Zuboff se foca numa compreensão dos novos modelos de negócio, é isso que eu quero puxar aqui, e a partir deles tenta compreender as relações sociais que se estabelecem. Nessa observação, ela registra uma afirmação interessante de Varian, o economista-chefe do Google, sobre os contratos vigiados por computador. Diz ele, abre aspas, porque as transações agora são mediadas por computador, nós podemos agora observar comportamentos que antes não eram possíveis de se observar e escrever contratos a partir desses comportamentos, desses dados. Isso permite o surgimento de transações que simplesmente não eram factíveis antes. Transações mediadas por computador permitem a existência de novos modelos de negócio. Fecha aspas. Um exemplo do tipo de contrato de que ele está falando são os dispositivos de monitoramento de velocidade dos carros. Uma companhia de seguros poderia utilizar-se desses sistemas para garantir que os segurados estão dirigindo de forma segura, dentro do limite de velocidade. Se o contrato é violado, se você corre, o preço do seguro poderia subir. Ou melhor, a seguradora poderia anunciar que está dando descontos para aqueles que nunca ultrapassam o limite de velocidade, o que na prática é a mesma coisa. Isso a gente está vendo muito com a questão de credit scoring, né? É dito que quem compartilha seus dados tem descontos. Na verdade, tanto faz, né? Desconto para um pode ser também o aumento para aquele que não compartilha os dados. E essa coisa do seguro, você pode não ter ainda monitoramento de velocidade dos carros, pelo menos no Brasil, não sei aqui na Argentina, em outros lugares estão tentando fazer isso. Mas a gente já tem algo que é a obrigação, por exemplo, de você usar um alarme no seu carro. Se você não usa o alarme no seu carro, muitas vezes um alarme que inclui GPS, o seu preço do seguro sobe, né? Zuboff aponta que esses contratos que o Varian está falando, na verdade seriam, e isso é muito interessante, o fim dos contratos. Pois contratos pressupõem o estabelecimento de relações de confiança entre entes hipoteticamente iguais. O modelo do contrato mediado por monitoramento, na verdade, esvazia a incerteza e é um contrato esvaziado de incerteza e risco. Claro, apenas para uma das partes. Diz Zuboff, abre aspas, outra maneira de dizer isso é que os contratos são retirados do social e reimaginados como processos maquínicos. Fecha aspas. Quer dizer, é muito interessante isso que ela está trazendo, porque é um contrato que, na verdade, deixa de ser o contrato da forma usual, não é? E ele é um contrato em que toda a necessidade de mudança de comportamento é colocada para um dos entes. O outro, cabe ao outro simplesmente o controle daquele outro ente, né? No caso, nós, pobres. Um ponto importante que ela está tratando aqui, que quero ressaltar, é a assimetria do poder, que se aprofunda. Abre aspas. O capitalismo de vigilância estabelece uma nova forma de poder e que o contrato e a regulação por leis são suplantados pelos prêmios e as punições de um novo tipo de mão invisível. Fecha aspas. Investigar como se dá essa assimetria de poder me parece uma das tarefas cruciais de pesquisa. Tá, vou acelerar. Ela se operacionaliza não só pelas punições, mas pelas recompensas, como fala Zuboff, ou simplesmente pela mera oportunidade de participar do social. Me parece importante, nesse sentido, superarmos ideias até certo ponto ingênuas sobre escolhas livres dos indivíduos. A que eu estou aludindo aqui? Toda vez que eu vou falar sobre vigilância econômica de dados pessoais, eu sempre tenho alguém na plateia que levanta a mão e fala, Paulo, mas você não precisa estar no Facebook. Mentira. Por quê? Isso é uma escolha, isso a Zuboff mostra de uma maneira um pouco nublada, pelo menos no artigo.
mas ela mostra como esse direito à privacidade, que se daria justamente pela exclusão da participação nessas redes, é um privilégio só para quem pode, não é? Porque se você não pode, sei lá, eu estou procurando emprego, sou um jornalista iniciante procurando emprego, eu não vou ter uma página no Facebook, eu não vou divulgar a mim mesmo no Facebook, eu não vou ter um Twitter em que eu fico comentando qualquer coisa. O mercado se tornou isso, não é? As empresas olham para esses lugares para você ter oportunidades. Então essa é uma escolha que é dada. A escolha pela exclusão é uma escolha só de alguns poucos. Aqui eu fiz um comentário sobre a tentativa de modificar comportamentos futuros, mas eu acho que já comentei isso anteriormente. Talvez só um ponto. É interessante, e aí fazer uma ponte também com o que a Fernanda falou, acho que no primeiro dia, sobre esse sujeito que não é mais o sujeito do iluminismo, que possui um interior. Eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente olhar, que é o papel da cibernética e das teorias de comunicação dos anos 50 para a conformação desse novo sujeito. E o que é esse novo sujeito contemporâneo? É o sujeito vazio, é o sujeito que é um ponto informacional. Ou seja, eu posso ser qualquer coisa. O que importa para a máquina, assim, do meu ponto de vista pessoal, é claro que a identidade é super importante e é muito louco quanto essa coisa da identidade tem voltado nas discussões. Mas do ponto de vista da máquina, eu sou alguém esvaziado. O que importa para a máquina são os sinais comunicacionais que eu vou estar emitindo, não é? Importa para a máquina os sinais comunicacionais que ela emite para mim e o feedback que eu ofereço disso, não é? Esse feedback inteligente. Nós estamos num mundo em que máquinas e pessoas estão numa mesma rede informacional. E nessa rede informacional, nós somos isso, pontos da rede, pontos vazios, em que só importa essa interação comunicacional. Para finalizar, que meu tempo já estourou, eu acho que aqui, do sul do globo, temos uma agenda de pesquisa importante e específica para levar à frente, relacionada ao capitalismo de vigilância. Que inserção a parte mais empobrecida do planeta tem nesse contexto global, de assimetria de poder e protagonismo das tecnologias da informação? Porque uma coisa é a gente falar dos sujeitos que moram no Vale do Silício. A outra coisa é a gente falar de nós, que estamos aqui, na periferia. Acredito que projetos como o FreeBasics do Facebook e outros projetos de conexão global possam oferecer algumas pistas nesse sentido. Ou seja, o que é que as empresas de informação estão fazendo voltado para os lugares mais pobres do mundo? Não é? Qual é a inserção que essas pessoas, essas empresas estão pensando para essa parte do planeta? Que, por exemplo, projetos como o FreeBasics, por exemplo, são projetos que limitam, que são contrários à neutralidade de rede. Isso significa que você, com o acesso via FreeBasics, só tem acesso ao Facebook e alguns aplicativos que o Facebook diz que você tem conexão de graça se você utilizar somente o Facebook ou alguns aplicativos que o Facebook permite. E tem uma história, acho que essa história eu vou contar essa historinha que é legal. Uma história que saiu na Motherboard recentemente, falando sobre como as populações na África e na Ásia estão utilizando com o FreeBasics, estão utilizando a Wikipedia para trocar pirataria, trocar filmes e etc, trocar links para torrent e essas coisas. Então, o que as pessoas fazem? Como o FreeBasics só te permite que você acesse o Facebook e a Wikipedia, elas estão editando a Wikipedia para poder trocar informações ali dentro. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu, preciso verificar essa informação, mas eu acho que é por aí. A Wikipedia está sendo oferecida agora para essas populações, por causa desse problema, como uma Wikipedia em que você não pode editar. E que é uma coisa
que é completamente sem sentido, porque o propósito da Wikipedia é justamente o fato de que você tem pessoas em situações iguais ao redor do globo. Se você não tem essa igualdade, então ela não é uma enciclopédia aberta da mesma forma. E assim, mesmo que ela continue aberta, a Wikipedia, num contexto de conexão, que é o contexto do FreeBasics, que é o contexto do Facebook, não faz sentido, porque ela pressupõe a ideia de que você pode pegar todas aquelas informações que estão lá e verificar essas informações no resto da internet. Se eu não tenho acesso ao resto da internet, a minha inserção nesse contexto é uma inserção subalterna, de alguém que precisa simplesmente confiar naquelas informações que são editadas por pessoas do norte do globo. Então, eu acho que a maneira como tantos pesquisadores falam sobre a necessidade de fazer pesquisas simétricas, pesquisar com simetria, pesquisar a partir dos contextos locais, eu acho que isso se coloca para nós, Lavites, como uma rede de latino-americanos, uma especificidade que é muito importante e que eu acho que está relacionada com essa inserção geral do terceiro mundo e das tecnologias de vigilância que produzem os dados para o capitalismo de vigilância no contexto do terceiro mundo. É isso, obrigado.